Você está com dificuldade para entender o método reduce do JavaScript? Pode até ter feito algum exemplo realizando uma soma de um array, mas ainda não ficou muito claro qual que é a finalidade desse método. Quer explorar mais alguns exemplos, fazer mais alguns exercícios? Então você chegou no vídeo certo. Oi, eu sou o Dan, eu tenho 14 anos de experiência na área de desenvolvimento de software. Eu criei esse canal para compartilhar todo o meu aprendizado, conhecimentos, novas experiências. Então, se você não quer perder nenhum conteúdo, já se inscreva nesse canal. Nesse vídeo, vamos falar sobre o método reduce, vamos explorar um pouquinho mais esse método, é um método muito versátil. Você vai aprender além de fazer uma soma com esse método. Então, tenho certeza que você vai gostar, já deixa aí o seu like e bora pro vídeo. Mas antes, vamos entender um pouquinho melhor sobre o método reduce, né? Traduzindo, reduce, a gente tem o verbo reduzir, né? Que é justamente o que ele vai fazer no final das contas com um array, né? Você tem ali vários elementos no array e você quer reduzir ele a um número final. A forma como ele é estruturado, né? Vamos abrir aqui a documentação. A gente tem aqui a clássica, né? O clássico exemplo, né? Que é fazer aqui uma soma e tal. E se a gente descer um pouquinho, né? A gente vê que ele tem aqui um acumulador, ele tem o valor atual, ele tem o index atual e o array original, né? E esses parâmetros aqui são os parâmetros da função que a gente vai passar para ele, tá? Então aqui tem até um exemplo, né? Chamada do reduce. Aqui a gente cria uma função, né? Um callback para ele, onde obrigatoriamente a gente tem o acumulador e o valor atual, e opcionalmente o índice do array e o array completo, tá? É muito importante a gente entender aqui nesse ponto que é o seguinte, é que confunde um pouquinho também, tá? Esse índice e esse array não é que você está passando, que você vai passar para ele o índice e o array. Não, você simplesmente vai definir essa variável para que você tenha acesso a essas informações, né, dentro da função que você está passando para o método reduce, ok? E então a gente tem um parâmetro que é uma função. E opcionalmente a gente também pode passar um valor inicial, que é o valor que ele vai utilizar como padrão, né, para esse acumulador aqui. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre ele também, tá? Agora sim, indo aqui para o Visual Studio Code, tá? Eu criei aqui um diretório só para poder separar melhor aqui o exemplo. Eu vou criar um novo arquivo, tá? Eu vou chamar de exemplo.reduce.vs e a gente vai começar pela soma, tá? Que é geralmente o exemplo que a gente sempre vê aí pela internet, tá? Então vou criar aqui um array, chamar ele de numbers, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 5, 7 e 8. Vamos criar aqui uma const, vamos chamar ele de sum, e a gente vai aplicar a redução nesse array, tá? Então eu vou usar aqui o numbers, por exemplo. Dar um ponto, vou procurar pelo método reduce. Como eu falei, a gente precisa passar uma função para ele, né? Que ele não sabe qual operação que ele tem que fazer, o que ele precisa fazer para reduzir esse array. Então a gente vai falar para ele através dessa função que a gente vai criar, tá? Inicialmente eu quero utilizar o acumulador. Eu preciso, né, obrigatoriamente do acumulador, mas o valor corrente. Para ficar mais fácil, quando a gente for... É uma dica, tá? Quando a gente for utilizar o reduce, é bom utilizar práticas de clean code, né? Dependendo do que você quer fazer com o reduce, o que vai te indicar qual os nomes das variáveis que você vai passar para ele. Por exemplo, aqui eu estou usando uma soma, tá? Então, eu posso chamar isso aqui de total, por exemplo, né? O valor total, vamos chamar de total. Ele vai ser o acumulador. No final das contas, depois que ele fizer todo o processamento, né? Ele terá todos os elementos e fazer a operação que você vai passar aqui nessa função. É o valor que ele vai retornar para você lá na constante sum ali que eu criei, tá? Ele também pede um nome para a variável que vai ser o valor corrente, né? Eu posso chamar aqui de item atual. Vamos chamar assim.
E aí, depois que eu falei o nome das variáveis que eu vou utilizar, eu vou falar qual operação que eu quero realizar, né? Então, por exemplo, aqui eu estou realizando uma soma. Então, o meu total, ele vai receber mais o item atual, tá? E aqui eu já teria, por exemplo, um resultado, tá? Se eu vier aqui, por exemplo, console log passando o sum, vamos deixar português isso aqui para a gente ficar mais fácil entender. Vamos lá, então aqui eu vou chamar de soma, tá? Acho que aqui a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor. Aqui eu vou chamar de, por exemplo, de número atual, beleza? Então eu tenho o total mais o número atual. Então cada iteração ele vai pegar o total, esse zero, né? Eu não passei um valor inicial para ele, e para cada número que eu tiver ali no array, ele vai adicionando, né? Ele vai acumulando, né? Vai somando ali nessa variável total. E no final das contas ele vai somar para mim o total ali na soma, tá? Então se eu vier aqui e der um node, por exemplo reduce, a gente vai ter 26, tá? Vou deixar aqui, ó, pra gente sempre lembrar desse carinha. Vai ser 26 e ali deu 26. Então ele fez uma soma, tá bom? Agora vamos fazer um outro exemplo. Vou pegar o número maior, né? Desse array, né? Vamos usar o máximo aí, né? Vamos criar uma função chamada máximo, por exemplo, e pegar o número maior, tá? Só que aqui ele está numa sequência, né? Que a gente vai se atrapalhar um pouco. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um 11 perdido aqui pro meio, tá? E aqui a gente sabe que vai ser 37, né? Então eu vou rodar aqui novamente o node 37. Então tudo bem aqui. Aí por que eu coloquei esse número aqui, o maior, no meio de tudo, né? Porque a nossa implementação, ela vai ter que retornar 11 no final das contas, tá? Então eu vou colocar aqui const, chamar de máximo, por exemplo, né? Aí em números, eu vou utilizar o reduce novamente, vou chamar aqui de número maior, vai. Número maior, que vai ser o acumulador, e aqui eu vou colocar o número atual, igual a gente fez ali em cima. Isso aqui tá ficando, eu vou diminuir aqui, pronto, acho que ficou melhor. Número maior e número atual. Aí eu vou criar aqui a expressão, né, que ele tem que fazer para reduzir para mim esses números, né? Se o número atual ele é maior do que o número maior, né? Então, vamos pular para uma linha para ficar mais fácil. Para baixo, para cá. Então, aqui fazendo o C, né? Se o número atual for maior do que o... Então, eu vou utilizar o número atual. Se não, eu vou utilizar um número maior. Bom, beleza. Deixa eu ver se cabe tudo aqui. Coube tudo aqui. Fica melhor pra gente ver, tá bom? Então é isso. Aí vamos fazer um teste então, né? Aqui é o máximo. Vou dar um console log nesse cara também, tá? Máximo. E vamos rodar. Ó, então, aqui o primeiro, vamos fazer assim, ó. Vai ficar mais fácil. Soma. É a soma. Máximo. Os pontinhos, né? E o máximo. Aqui vai ficar mais fácil a gente visualizar depois que tiver todos os exemplos, tá? Então a soma é 37 e o máximo é o 11, né? Se a gente ver ali, de fato, é o número 11, né? Aí, agora a gente vai fazer o mesmo, utilizando o reduce, só que agora a gente vai utilizar o mínimo, né? Só que aqui ainda tá numa sequência, né? O mínimo, 1 e tal. Então, porque aqui vai ser o 1, né? Nesse exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um 0 aqui perdido, tá? A gente sabe que ele é o menor, mas ele não vai mudar aqui o nosso resultado, né? Ainda vai ser 37, a soma. O maior ainda vai ser 11. Só que aí o menor, ele vai ter que retornar para mim em função do 0, tá? Então, vamos lá. Eu vou até copiar aqui, né? Porque a variação é pequena, tá? Então, no máximo, na verdade, aqui é mínimo.
né? Aqui eu vou dar um reduce. Aqui é importante a gente mudar, tá? Número menor, né? Para fazer sentido. Aí o número atual também é a mesma coisa, né? Então, só que aqui muda a lógica, né? Se o número atual ele for menor do que o número menor, então ele vai retornar o número atual, ele vai prevalecer, tá? Se não, o que vai ficar, né, ali no acumulador, né, no resultado final, vai ser um número menor, tá bom? E aqui eu vou usar o mínimo, né? Constante mínima que a gente criou. E aqui também muda, né? Tá? Então deixa eu salvar e vamos rodar novamente esse cara. Então vamos lá. Soma 37, máximo 11, mínimo 0, né? Tal se a gente explorar agora um pouquinho os outros parâmetros, os parâmetros opcionais, tá? Vamos imaginar que a gente precisa calcular um saldo de uma conta, por exemplo, né? Que eu quero explorar um pouquinho aquele último parâmetro que é o valor inicial. Você imagina que na minha conta, inicialmente, eu tenho R$500 e depois eu vou fazendo uma sequência de subtrações, né? Para mim ver qual que é o saldo atual, tá bom? Então eu vou chamar aqui de saldo, né? Para fazer sentido. Eu vou usar aqui números. Eu vou utilizar o reduce novamente. Vou chamar de saldo, né? O acumulador vai ser o saldo. Saldo atual, tá bom? E aqui também vai ser eu posso chamar, né, ali, cada elemento desse array, uma expressão bem legal, que seria o débito, né? Estamos falando de conta, né? Então, debitei na minha conta a cada um daqueles valores, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, ó, saldo atual vai ser menos o débito. Tá bom? Só que aqui, se eu rodar do jeito que tá, vamos ver como que vai ficar, né? Ele vai ficar todo... deixa eu copiar aqui, vai. Mais rápido, né? Vamos otimizar o nosso tempo. Então, saldo, aqui vai ser o saldo. E aí que entra aquele último parâmetro, né? Aqui do reduce, né? Que ele é opcional. E é o valor inicial. Então vamos imaginar que essa conta inicial aqui, ela tem R$500, né? E depois de todos esses débitos aqui, a gente tem o saldo atual, né? Que é o 463, né? Com mais ali os 37, né? E a gente tem os R$500. A gente vai brincar agora com a média, né? Então vamos lá. Então const média números ok, aí aqui a gente vai criar nosso arrow function. Ok, aí ó, agora a gente vai utilizar todos os parâmetros ali do callback, né, da função que ele necessita. Então, aqui eu preciso da média, certo? Vamos lá, no final das contas, o meu acumulador, né, o resultado, ele vai ser uma média. Depois eu vou ter o valor atual, né? Vai ser o valorzinho que tem ali nos elementos do array. E a gente vai ter o índice corrente, né? Eu vou chamar de índice mesmo, tá? E eu vou ter aqui também, eu posso até chamar aqui de números, tá? Esse vai ficar bom o nome, tá? Mas vamos lá. Números. Vai ser os números. Eu vou ter acesso a esse carinha. Aqui eu vou usar chaves para a gente conseguir quebrar aqui uma linha, fica mais fácil também da gente estar visualizando. Ó, então o que é a média, né? A média seria a soma de todos os elementos do array dividido pela quantidade de elementos que eu tenho no array, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer a soma. Eu vou usar a própria variável acumuladora, né? E vai ser a média. E aí eu vou fazer média mais o valor atual. Para facilitar aqui, tá? E dá na mesma, eu vou colocar aqui já direto o mais para esse lado, tá? Eu vou fazer a mesma expressão. E aí um detalhe aqui importante é assim, quando eu utilizo aqui as chaves, eu preciso retornar o valor, tá? Então o retorno aqui vai ser a própria média, tá? Aí vamos aqui só exibir
então aqui o resultado, para a gente ir vendo a evolução, né? Aqui vai ser a média. Beleza? Meu Deus. Então aqui, é que ali eu não terminei, né? Mas a média é 37, a gente só fez a soma por enquanto. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma expressão, uma condição, né? Onde eu vou verificar o índice, que eu não posso já calcular a média, né? A cada iteração. Eu vou calcular a média só quando eu estiver no último elemento. Quando eu estiver no último elemento e eu já tiver a soma, né, de todos os elementos, aí eu calculo a média. Então, como que eu faço isso? Se índice for igual a números, né, que aqui eu estou tendo acesso ao array, né, que eu estou utilizando. Vou utilizar aqui o length. Só que aí aqui é o seguinte, né, o índice ele começa do 0 e o length ele é a quantidade final. Então, para os dois ficarem iguais, eu vou colocar aqui o -1, tá? Então, aí a gente tem uma igualdade aqui, né? Então, quando o índice for igual ao tamanho, né, do array, -1, né, aí eu vou, definitivamente, eu vou calcular a média, né? Então, eu vou pegar aqui a média e eu vou dividir pela quantidade de elementos que tem no array, né? Então, vamos fazer um teste para ver se isso aqui está funcionando, tá? Então, se eu der aqui um node, exemplo reduce, aí ele já mostra aqui para mim, a média 4.625, tá bom? Que é a média aqui de 37 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor aí como que funciona o método Reduce. Ele é um método bem versátil, né, como você viu, e ele vai te ajudar bastante, né? Entender esse método vai te ajudar bastante aí nos desafios do dia a dia. Considere se inscrever no canal para ter mais conteúdos, mais dicas, mais experiências. Muito obrigado pelo seu like, obrigado pelo seu view, até o próximo vídeo e tchau, tchau!